Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, eu mais uma vez aqui para gravar meu vídeo. Vamos ver se vai dar tempo. Ai, gente, assistindo Casamento às Cegas a gente aprende muitas coisas, sabia? Inclusive, gente, a gente aprende a saber o que quer e o que não quer. Eu tô assistindo aqui e agora eu tô acompanhando, acho que é o 3, né? Aí você fica olhando, gente, uns caras que não é grande coisa, se achando grande coisa. Liso que nem quiabo, porque, né, pobre, se achando com mania de grandeza, se achando melhor, né, se achando superior. Teve um dos episódios que eu vi, que eu não lembro qual que foi, e não sei de que país que foi. E o cara fazendo um monte de escolhas em relação à mulher, sabe, com um monte de... como é que eu posso dizer? Com um monte de exigências, né? Exigências. Mas aí você vai olhar pro dito cujo, o cara é mais liso do que quiabo, não é grande coisa, e se achando grande coisa. Com mais de 40 anos, né? Porque já não é tão jovem assim. E o cara se achando grande coisa. Não, ele ainda acha que tem que escolher uma mulher nova, né? Gente, às vezes a gente assiste essas coisas e você fica com vergonha alheia. Vergonha alheia de quê? Vergonha alheia, gente, de perceber que as pessoas, elas perderam o senso do ridículo, sabe? Todo mundo sabe que o homem realmente tem essa questão do visual e tudo, mas às vezes as pessoas perdem o senso do ridículo. Às vezes você vai olhar pro cara, o cara também não é grande coisa. E ele se acha um tal, sabe? Se acha um lindão. A mulher ficou meio assim, sabe? Eu percebi que ela ficou meio constrangida, né? E tudo com algumas coisas que ele falava, né? Porque ela era meio fora dos padrões, né? Era meio fora de peso, né? Era uma pessoa mais assim... Ela não era feia, mas não era das mais lindas, né? Aí, na medida em que o cara ia conversando, porque você não pode falar a respeito de como você é, né? Você não pode dar, né, a sua estética, falar, sou assim, sou assado. Só que às vezes nas conversas saem algumas coisas, né? Aí o cara, na realidade, como não podia falar como ele era e nem saber dela e perguntar pra ela, então ele começou a insinuar falando das preferências dele, né? Dos gostos dele, né? Ah, cara, a minha vontade, quando eu tava ali ouvindo, sabe, aquela história toda e a mulher toda meio sem graça, constrangida, eu pensei, cara, por que você não solta uma dessa, mulher? E tu é rico ou tu é pobre? Tu é liso? Tu é liso, né? Porque a maioria das vezes também, gente, claro, não é pra todos os homens, né, gente? Tem homens bons, tem homens de caráter, não é isso, né? Não são pra todos, não é uma regra geral. Mas, infelizmente, grande parte tá corrompida pelas maldades do mundo, né? E acha que pode, né, exigir coisas que, vamos ser sinceros, gente, o homem pra ter uma mulher também conservada, bonitinha, ele tem que ter dinheiro pra pagar. A bem verdade é essa. Se for liso e pobre, não dá. Alergia, gente. Ai, desculpa, gente. Quando ataca, vem de repente. Aí você fica pensando, gente, a exigência do cara, sabe? Nossa, ai, tem que ser assim, tem que ser assado. Deveria ter falado, pode meter chifre também, porque já que tem que ter tanta exigência, né? De repente você libera uma chifrada, porque você não é grande coisa, né? Porque o cara não era grande coisa, há de convir, gente. Não era grande coisa, mas ele se achava, ele se sentia. E a mulher só, né, ficando meio constrangida, não sei se ela tem uma autoestima baixa, sei lá, foi o que eu entendi, né? Pra você, gente, sabe, eu acho que tem coisa, gente, quando você vê que não dá, deixa pra lá, é simples assim, sabe? Se o cara se acha superior ao ponto de começar a exigir um monte de coisa, cara, cai fora. Você é mulher, tem o direito a escolher também do mesmo jeito que o cara tem, entendeu? Se você tá percebendo que o cara tá afetando os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua autoestima, cai fora. Tem tanto homem no mundo, sabe, gente? Eu acho que nessas horas a gente tem que ser racional. Não dá pra ser só sentimento. Toda mulher, né, a maioria das mulheres é essa questão, né, tem essa questão emocional, né, muito gritante, mas, gente, você tem que se amar primeiro. Isso não pode ser uma demagogia, gente. Eu não tô falando aqui como se eu fosse a pessoa mais perfeita do mundo. Eu também tenho minhas fragilidades. Mas eu acredito que Deus, ele restaura
a nossa percepção acerca da gente, acerca de nós mesmos, sabe? Pra gente perceber que a gente tem o nosso valor, sabe? Meu, se não quer, segue a vida, porque tem quem queira. Pode ter certeza. Pra mim mesmo já apareceu um monte. É porque você não vai sair catando, né? Só porque você precisa de ter alguém, né? Que precisar também é muito relativo. Deus sabe o que cada um necessita, né? Eu já falei pra Deus, ó Senhor, se o Senhor der, o Senhor é Deus. Se o Senhor não der, o Senhor é Deus do mesmo jeito. O Senhor não vai mudar e não vai deixar de ser Deus por conta disso. Prepara uma pessoa pra mim que tenha os pensamentos como os meus, o alinhamento. Aí eu fiquei olhando pra aquela mulher, sabe? Falei, minha filha, na primeira oportunidade, você tá ali na cabine, né? Cara, começou com as conversas, nada a ver, cai fora. Eu teria saído, teria deixado falando. Sabe? Porque se a visão do cara é essa, o que ele guarda dentro dele? Que visão e pensamento ele tem, né? Bom, gente, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje de manhã, né? Cheguei aqui, eu tava louca pra falar a respeito, né? Porque essas coisas a gente fica meio assim, né, gente? Eu já passei por situações assim e eu sei o quanto é ruim. Entendeu? Graças a Deus eu estou lavada e remida pelo sangue de Jesus, curada, né, na questão da identidade. Mas não é fácil a gente passar por isso, a gente que é mulher, né, gente? Que a gente é mais sentimento mesmo. Mas tem horas, é aquilo que eu falei, a gente tem que ser racional, gente. Deixa o sentimento de lado e age com a cabeça, sabe? Homem no mundo tem um monte. Gente no mundo tem um monte, gente, bilhares de pessoas. Se Deus tiver alguém pra tua vida, pode ter certeza que ele vai trazer, seja lá da Conchinchina que for. Entendeu? Pensei, eu no lugar daquela mulher, pensei, cara, não quer? Tchau. Segue a vida. Oxe, tem tanto homem no mundo. E a gente não tem que falar isso por orgulho, gente. Porque sentimento não é uma coisa que a gente troca como se trocasse de roupa. Mas a gente tem que se autoavaliar e se amar em primeiro lugar. Eu aprendi que hoje sou eu em primeiro lugar, segundo lugar sou eu, terceiro lugar sou eu, e assim funciona. Sabe? Tchau. Sabe? Não quer? Tchau. Eu fiquei com dó dela, porque ela ficou muito constrangida. Na medida em que ele falava, né, das exigências, ela ficava meio, né, meio assim, ela murchava. Talvez ela tivesse uma percepção negativa dela, né, com certeza. Eu, cara, no primeiro, se você se sentiu mal, nas primeiras frases e comentários, eu deixava falando. Tchau, meu filho, você não serve pra mim porque você é muito bonito. Tem hora, gente, que a gente tem que ser realista, sabe? Cai fora. Um cara liso, nada a ver, nem é grande coisa, nem tá com essa bola toda, ele não era tão feio, né? Mas também não era tão, nossa, não era o John Travolta, né? A não ser que era o John dar a volta em todas as mulheres, né? Ao invés de Travolta, dar a volta em todas as mulheres. Eu achei meio absurdo, né, gente? Mas por fim, né? Cada um faz as suas escolhas, né? Mas é isso, gente. Queria gravar isso porque eu acabo me divertindo com esses vídeos. Beijos, tchau, tchau.